Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Chegou a hora do médico, hein, doutor Henrique Bonaldi? Você aproveita para tirar sua dúvida. O consultório está aberto aqui no CBN Cotidiano. Eu digo consultório assim de maneira metafórica, é claro que ele não vai trazer nenhum diagnóstico preciso, não é bem uma consulta, mas é informação. E doutor Henrique explica com um didatismo e com uma paciência que ajuda todo mundo, uma prestação de serviço. Caso você queira participar, tenha alguma dúvida, seja do que for, relacionada à saúde ou doença, basta mandar mensagem para o nosso WhatsApp, cuja Patrícia Valim jamais esquecerá. 992994297. E antes do Mário pedir, 992994297. Eu ia pedir mesmo para você repetir, Patrícia, mas você está esperta. Esperta, né? Ela é a voz mais bonita de toda a CBN, sabia? Toda a CBN. O pessoal de São Paulo, Minas, tem Minas, CBN tem Minas? Tem. Rio tá com nada, gente. Ninguém ganha da voz Patrícia da Patrícia. Valim. E eles ficam se achando lá, não conhece Patrícia, né? Ainda bem que eles não nos ouvem. Não nos ouvem mais. Doutor Henrique, o senhor tá aí? Tô aqui, bom dia, bom Adalberto dia. fica Boa esculachando a tarde direção mundo. da CBN em São Paulo. Você ouviu isso aqui? Já pensou se eles estão ouvindo? Eu vi, só Adalberto. Você é um Não, cara eu sou que um anjo. não faz essas coisas. Não, ele é o diretor, eu só obedeço ordens. Ô, doutor Henrique, ficaram várias dúvidas de ouvintes aqui da semana passada. Mas antes, eu explico para esse negócio da mão do rei, que a gente ficou intrigado e foi comentário na internet. Gordinha a mão do rei, você viu? Os dedos dele são inchados. Por que algumas pessoas têm a parte do corpo inchadas assim, doutor? Ô Mário, quem pesquisou a respeito disso, sacou que não tem uma resposta definitiva, né? Eles nunca se proclamaram aí em relação a isso, nunca ninguém falou o que é especificamente, nunca ninguém soube o que é que ele faz acompanhamento, e algumas especialidades médicas andaram dando entrevista a respeito disso. Aquilo que todo mundo está chamando de dedo em salsicha pode ter algumas causas, Mário. E uma das grandes causas para aquilo que está acontecendo é artrite, inflamação das articulações. A artrite, Mário, com o tempo, quem tem artrite tá lembrando o que eu estou falando aí. Quem tem artrite vai lembrar que os primeiros episódios da artrite, nas primeiras vezes que acontece, a articulação do sujeito é normal. Aí ela faz um it, ela faz uma inflamação, que a gente já aprendeu aqui que toda vez que termina it é inflamação. E aí ela fica com dor, calor e rubor. Essa é a tríade da inflamação. Tudo que está inflamado, Mário, tem dor, calor e rubor. Rubor de vermelhidão, né? E aí esses sujeitos continuam com a articulação do mesmo jeito. Só que lá, 6º episódio, 10º episódio, 20º episódio, 50 vezes, essa articulação ela vai ficando mais gordinha. É como se ela ficasse com uma inflamação crônica. A inflamação da articulação vai gerando nela um entumecimento, vai ficando mais gordinho o líquido sinovial, ele vai ficando mais bruto, a cápsula da estrutura da articulação, não sei se todo mundo sabe, mas a articulação é mais ou menos o que você vê na bicicleta quando você vê o dente entrar para dentro da corrente. Aquilo é uma articulação. Articula uma estrutura com outra. É exatamente aquilo. Só que, para seu osso não ficar roçando um no outro, sem óleo, igual você precisa pôr na bicicleta, graxa, óleo, Deus, Buda, Alá e Iemanjá inventou um negócio chamado líquido sinovial, que nada mais é do que um líquidozinho bem viscoso que fica ali na articulação. E para ele não ficar solto naquela região, como ele é um líquido, ele não é uma graxa que fica parado no mesmo local, eles inventaram uma cápsula articular, que nada mais é igualzinho a cápsula do remédio, que segura o conteúdo do remédio para dentro, essa cápsula segura o conteúdo do líquido dentro da articulação. Isso, com o tempo, vai ficando mais grosseiro, a cápsula vai ficando mais grosseiro, o líquido vai ficando mais grosseiro, os ossos que entram em contato um com o outro vai ficando mais grosseiro, em resposta a essa inflamação uma atrás da outra. Quando isso acontece em todas as articulações do dedo, dá essa impressão de um dedo mais grosseiro e pode ver que ele é até mais avermelhado. Então isso é uma das causas. E aí a artrite, Mário, tem um monte. Tem artrite por gota, que quem bebe mais do que deve tem, que tem gente que mesmo sem beber tem quando come feijão, quando come carne vermelha. Tem artrite reumatoide, que são as doenças autoimunes, as doenças reumatológicas. Tem artrite porque o cara já, o cara datilografou a vida inteira, aí ele ficou com aquela artrosezinha que de vez em quando inflama. Então tem artrite de tudo quanto é tipo. Tem artrite gonocóxica, que são as artrites inflamatórias ou infecciosas causadas por germe. Então tem um tantão de tipo. Então mais do que não saber se eu não sei que tipo que é. Isso é uma das causas. Entendi. A outra causa possível é doença sistêmica. Por exemplo, doença vascular pode dar aquilo ali pode ser um edema por inflamação ou por lesão de vaso sanguíneo.
Aquilo pode ser, por exemplo, lesão por doença renal. Então, tem algumas causas para aquele dedo mais inchadinho, certo? Algumas doenças podem dar aquilo. Então, ninguém sabe ao certo. Eu prometo que eu vou fazer uma pesquisa mais aprofundada, ver se eu conheço alguém que trabalha na Inglaterra, um médico, Ah, não, doutor, precisa não, tá bom. ortopedista. Deixa o rei lá quieto, o dedo dele em salsicha lá também, tá bom. É, né? mas é isso. Agora, que não denota, não conota gravidade, provavelmente não, né, Mário? Porque o cara já tem quantos anos? A mulher tinha 94, você imagina quantos anos ele tem? Esse homem tem 70, 60, ela vai. Então, se fosse grave, doença sistêmica, que leva a grandes repercussões em órgãos-alvo, órgãos importantes, ele provavelmente estava mais debilitado do que ele está. Ele provavelmente fazia, por exemplo, hemodiálise, se fosse renal. Ele, por exemplo, usaria remédio atrás de remédio, com várias internações por causa de infarto, doença cardiológica. Então, provavelmente não é algo sistêmico e grave. Deve ser algo local mesmo. Entendi. Tá chegando um monte de perguntas aqui. Tem as perguntas da semana passada, eu vou tentar fazer por ordem cronológica, porque para dar preferência ao pessoal da semana passada. Mas antes, esse negócio de inchaço, por que quando o sujeito bebe muita cachaça, todo mundo fala, ó, o pé inchado, vai ficar com o pé inchado, tanta bebida? Tem relação isso? Tem relação, presta atenção. Tem 2 grandes motivos para o cara ter pé inchado. 3 grandes, vamos considerar assim. O primeiro grande motivo é que o álcool em demasia, o álcool mais do que deve, Mário, ele dá cardiomiopatia alcoólica. O que é isso? Cardio de ser no coração, mio de ser no músculo e patia de ser doença. Então, doença do músculo do coração, por álcool. O álcool é capaz de deixar seu coração igual a moringa. Sim, é uma das grandes causas de doença grave no coração, em determinada faixa etária, num contexto social desabonado aí, né? Mas por que Infelizmente, quem mais toma cachaça... Por que o coração ficou uma moringa? Isso, porque fica igualzinho. Se você olhar no raio-x, quem está em casa aí, que pode acessar o Google, coloca assim, coração e moringa. Vocês vão ver que vai aparecer imagens de raio-x com o coração igualzinho a moringa. O coração fica tão grande, Mário, tão disforme, que ele fica mais ou menos como uma moringa. Olha. E esse coração é um coração insuficiente, é um coração doente, e doença grave. Então, um dos motivos para o cara ter inchaço é porque, como ele tem um coração muito ruim, ele não consegue fazer o sangue circular no corpo dele todo. E aí, pela ação da gravidade, onde é que esse sangue para? Nas pernas. Então, isso aí, um dos motivos é esse. Olha, um então, outro grande motivo é gota. Desculpa, doutor, deixa eu ver se eu entendi então. A pessoa bebe demais, isso afeta o coração fica nesse formato de moringa, não funciona muito bem, e aí a consequência é o pé inchado, é isso? Isso aí, a entendi. consequência do cara ter um coração muito ruim é que é um coração, é igual uma bomba, né? É uma bomba que joga menos para frente, acumula mais para trás, certo? E esse acumular para trás é o seu pé, ele fica lá no pé, lá na região do tornozelo. Então é super comum quem bebe, e quem tem parente que bebe muito sabe que é pior à noite do que de dia quando ele acorda. Quando ele acorda está menos inchado. Por quê? Porque não só ele ficou sem beber, sem lesar, com menos líquido ingerindo, ou seja, a quantidade de sangue que ele tem acaba sendo um pouco menor, ele controla essa quantidade pela menor ingesta de álcool e líquido, como porque na hora que ele dorme, ele coloca o pé para cima. Quando ele coloca o pé para cima, a gravidade não age mais, ele consegue retornar aquele sangue que estava no tornozelo. Ao passo que de noite, depois do dia inteiro bebendo e o dia inteiro de pé, aquele sangue tende a acumular mesmo nos tornozelos. Entendi direitinho. Obrigado, doutor Henrique. Vamos às dúvidas. E a outra, presta atenção. Você falou 3 motivos. A outra possibilidade é gota. Isso. Gota, ácido úrico. Quem bebe mais do que deve faz um distúrbio metabólico de subir demais o ácido úrico. E esse ácido úrico... Calma, doutor, calma, distúrbio metabólico, subir ácido úrico, eu já fiquei no distúrbio, já me perdi. Presta atenção, é uma alteração do metabolismo. A célula, ela começa a agir de forma inadequada. E ela acaba tendo mais ácido úrico do que deve. Entendi. E o ácido úrico, ele precipita, ele deixa de ser ácido e vai virando um cálculozinho, ele vai virando uma pedra de urato. E é isso que se deposita nas articulações. Por isso que o cara, a gente chama de primeiro pododáctilo. O que é isso? Por isso que ele tem, uma das primeiras vezes que ele tem crise de gota é no dedão do pé. Porque esse ácido, quando ele fica endurecido, ele tem uma predileção, ele prefere endurecer num certo lugar,
que é a primeira articulação desse santo, desse dedo do pé nosso. Então fica com o dedão do pé inchado. E com o tempo, se você não controla a gota, ela vai pegando todas as articulações. E aí, Mário, ela não dá só aquela época de artrite, incha, fica com a articulação enorme, melhora porque toma remédio e acabou. Começa a fazer um negócio chamado tofo gotoso. O que é o tofo gotoso? É um tufo, como se fosse um tufo de cabelo. Sim. Fica aquilo cheinho de urato, cheinho de ácido úrico endurecido na articulação do cara. Aí você tem no cotovelo, nas mãos, né, joelho, tornozelo e pé, brincadeira. Quem tem gente com ácido úrico sério em casa sabe disso. E aquilo dói que nem a morte. Aquilo dói a beça, E aí dói tira muito. como? Mário. Faz uma cirurgia para tirar esse negócio fora? Não, raramente é indicação cirúrgica. Geralmente a indicação é controle da doença. Tem que parar de fabricar o ácido úrico. Não adianta arrancar se você continua produzindo. Então tem um monte de medicamento que a gente usa para diminuir o ácido úrico. Tem um monte de orientação dietética. Então você diminui tal medicamento. É indispensável parar a bebida e assim vai. Esse é um dos grandes motivos aí. Ô, doutor Henrique, como a gente aprende? Devia aprender essas coisas na escola, né? Cara, e o doutor Henrique, ele Devia vai aprender. explicando, vai entrando... Olha, vírus não tem remédio. A gente aprendeu isso na primeira aula aqui com o doutor Henrique, né? Bactéria tem. Então, se for uma virose, espera 5, 6 dias, vai passar. Se for por bactéria infecção, aí você toma remédio. Essa aula do ácido úrico, ótima também. Coração e moringa, você vê porque o pé fica inchado. Quando A ele gente vai vivendo e falava, eu joguei aprendendo. aqui que ele falou pra jogar no Google e você vê a imagem lá muito claramente. Obrigado, hein, doutor Henrique. Tá cheio de dúvida Você aqui viu? pro É senhor. igual moringa mesmo. Eu vou, gente, me perdoe você ouvinte que está mandando mensagem agora, eu vou na ordem das que chegaram semana passada, mas se eu não fizer a sua pergunta hoje, semana que vem o doutor Henrique responde. O Fernando, doutor, um hipocondríaco tem mais chance de ter um tumor maligno ou benigno? A pessoa ser hipocondríaca, de fato, faz ela ficar mais doente? Não, é o seguinte, uma das características da hipocondria é essa sensação de sempre estar doente. Então, todo mundo que é hipocondríaco, por excelência, pelo fato de ser hipocondríaco, já acha que vai ter alguma coisa a mais. Mas não tem lugar nenhum no mundo mostrando isso, não. Uma característica que pode vir junto com a hipocondria, que é a depressão é fator de risco isolado para doença cardiovascular. O que quer dizer isso? O sujeito, você pega 2 indivíduos gêmeos, André e João. João e André são os mesmíssimos indivíduos geneticamente, fazem as mesmas atividades físicas, comem as mesmas coisas, casaram com a mesma mulher, tiveram os mesmos filhos, trabalham no mesmo tanto. Um é deprimido e outro não. Esse deprimido, ele morre mais de infarto e de derrame do que o não deprimido. Então, isso é uma verdade, mas nem todo hipocondríaco é depressivo. Então, junto com a hipocondria, pode vir a depressão. E aí, infelizmente, você ganha um fator de risco de verdade. Mas só por ser hipocondríaco, não existe estudo no mundo mostrando que o cara que é hipocondríaco pega mais câncer do que os outros, bate mais carro do que os outros, nada disso. Ele toma mais remédio do que os outros, está suscetível às lesões pelo remédio do que os outros, porque toma mais remédio do que deve. Mas nada em termos de doença, não. Tá tudo ligado, hein? Depressão pode ser problema cardiovascular, como disse o doutor Henrique aí. Doutor Márcio Rodrigues, há 1 ano e 8 meses comecei a treinar, eu faço crossfit, eu tenho hábitos alimentares saudáveis, não como gordura, carboidratos e nem muita carne. E meu corpo não queima gordura. O que acontece com ele, doutor? Algumas pessoas podem, de fato, fazer exercício e ter mais dificuldade que outras para entrar em forma, assim, corpo sarado? Pode. Mário, quantas vezes você já escutou assim? Fulano de tal estudou 3 meses, passou no concurso federal de nananã. E quantas vezes você escutou assim? Fulano de tal estudou 8 anos e não passou. Então, assim, gente, Buda, Deus, Jesus, Alá, Iemanjá, sei lá quem nos criou com mais aptidão para algumas coisas do que com outras. Tem gente com capacidade de se manter magro, apesar de hábitos ruins, enormemente maiores do que gente que come um hambúrguer no dia 3 de agosto e esse hambúrguer permanece procriando dentro dele por 2 anos, é assim mesmo. Então, tem gente... Agora, para esse tipo de gente, Mário, existe uma saída, acompanhamento profissional. Então, você tem que sentar na frente de um cara, quase que necessariamente um endocrinologista ou um nutrólogo com responsabilidade e falar para ele, nego, tá acontecendo assim, 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 eu não tô conseguindo, você me ajuda? E aí o cara vai te mostrar como é que você faz para essa balança se inverter, porque na vida de quem faz atividade física e busca emagrecimento, Mário, é uma balança, é ingerir menos do que gasta. Se ele já está gastando muito e tentando ingerir menos, ele pode estar fazendo isso em quantidade adequada, mas em qualidade errada.
Aí não adianta muito. Vou te contar um caso do meu consultório. Um belo dia chegou uma senhora para mim com LDL, aquele colesterol altíssimo, e falou para mim assim: eu não sei por que meu LDL está alto. Eu só como coisas com aquele azeite extra virgem, escolhidos pelas senhoras de 90 anos no sul da Europa, quando a lua está a 90 graus. A mulher pagava caríssimo no azeite. Quando o indivíduo fala de qualidade de alimentação, você pressupõe que a quantidade ele já resolveu. Só mexe com a lixia quem já diminuiu a quantidade de alimentos errados. Só que sem querer eu perguntei para ela, porque não é hábito. Eu estou sendo sincero, o cara está fazendo esse uso desse azeite, blá, 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 ele deve saber o que ele está fazendo. Aí eu falei, mas o que a senhora está comendo? Ela falou assim, eu frito meus 4 pastel todo dia. Aí não adianta. E bota o azeitezinho, cara. Não adianta nada. Ela estava achando que ela estava bombando, porque ela está com azeite X, e ela come 4 pastéis fritos todo dia. Não adianta. Você pode fazer, entendeu? Pode vir Jesus com azeite novo, meu Cristo. A quantidade estava errada. Então, é um caso oposto ao caso do nosso amigo aí. Sim. Mas, gente, tá com dificuldade, procura um profissional. Sabe por quê, Mário? Porque senão desanima e fala assim, não adianta, eu já tentei. Não faz isso não, meu filho. Você não fez 10 anos de medicina que o cara fez lá, estudou, sabe as linhas do metabolismo, o ciclo de Krebs. Deixa o homem responder para você. É melhor do que você ficar em casa achando que não dá certo. Viu, Márcio? Procura um especialista aí, Márcio. Talvez um endócrino para ajudá-lo. Porque ele tá fazendo exercício, tá? Ele tirou até o carboidrato. Aquele pão caseiro que a gente comeu ontem não tá comendo mais. Nossa. Doutor comendo pão caseiro não tem aqui. Isso tinha que estar aqui, viu? Que delícia. O Henrique tá nos devendo uma visita aqui novamente. Rapaz, eu tô devendo, né, cara? Eu que alimentar vocês de tarde aí. É mesmo. É por isso que a gente tá com colesterol alto. Doutor... Traz pastel quando você vier. Traz pastel. Doutor Henrique Jailson Menegal. Boa tarde, doutor. Esses dias atrás, senti uma contração nas costas, na parte direita, perto do ombro. Como se estivesse enrugando ou encolhendo os músculos. Isso tem alguma coisa a ver? A ver com o quê, gente? Devia ser o tema da semana passada que eu já não lembro mais. Ai, meu Deus. Você vai conseguir ajudá-lo? Deu um pontado nas costas dele, enrugando, assim, encolhendo os músculos, do nada. Jailson, se isso é episódio que acontece uma hora para outra, assim, sem relação nenhuma, uma das grandes causas para esses movimentos, para esses abalos dos músculos em indivíduos normais, sem doença neurológica, isso é estresse, cara. O estresse, o cansaço faz com que o músculo trabalhe de forma errada. Ele trabalha com menos oxigênio, a capacidade que ele tem de trabalhar com oxigênio diminui. Aí, de vez em quando, ele faz uma contração involuntária, sem você querer, absolutamente do nada. É mais ou menos a mesma coisa quando o olho da gente fica dando aquela tremidinha. Foi isso que a gente falou semana passada. Acho que ele está associando com isso. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Agora, está se repetindo. Além disso, você está sentindo alguma outra coisa? Neurologista, ou pelo menos um bom clínico. Chega lá, belisca o sujeito e fala, tá acontecendo assim, 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 eu não tô gostando, escutei o homem na rádio lá, você me ajuda. Porque é melhor ele falar, calma, não é nada, do que você está desenvolvendo. Porque algumas doenças neurológicas, Mário, elas começam assim, contrações involuntárias, você passa a ter formigamentos que você não tinha, esquecimento de alguma região, você perde a sensibilidade daquelas regiões. Então é possível, infelizmente, que isso seja alguma doença. Então tem que procurar. Agora, aconteceu comigo na terça-feira, nunca mais aconteceu. Fica quieto na sua aí que era estresse, estava bravo com alguma coisa. Tem um trem qualquer acontecendo que não é nada de grave, não. Mas fica atento, se for frequente. E Giovanni, isso aqui o senhor já falou, mas é importante. Eu tenho gordura sobre o fígado. Como é que eu faço para perder isso? Pergunta do Giovanni. Como é que descobriu, hein, Giovanni? Descobriu isso, deve ter feito exame, né? Faz um exame chamado ultrassom de abdômen, um negócio super simples. Ultrassom de abdômen consegue determinar não só se você tem, como quanto você tem. Ele divide em 3 graus, grau 1, grau 2 e grau 3. E a gente chama de esteatose hepática. Esteato quer dizer gordura e hepática quer dizer fígado. Então você tem gordura no fígado. E a gente conversou isso na semana passada ou na retrasada, mostrando que assim, o indivíduo que tem esteatose hepática, ele quase que necessariamente tem pelo menos maus hábitos, uma condição genética desfavorável, ou seja, herdou do pai e da mãe um colesterol mais alto do que deve, e infelizmente ele deve estar queimando menos. Agora, isso é 100% dos indivíduos? Não. Tem gente que, apesar de todos os esforços, ainda acumula muito gordura. Existe um tipo de cirrose, Mário, só para vocês terem ideia. A cirrose é quando vira uma fibrose, né? Eu viro um tecido, o fígado vira um aqueloide. Você explicou pra gente. Você explicou aqui na aula de anatomia. Tem gente que tem esse tipo
por conta de gordura. Tem gente que chega a esse nível de lesão do fígado por conta de gordura. Então, é preciso que a gente tome tento, principalmente quem está com gordura no fígado, por maus hábitos. Quem está, porque infelizmente recebeu isso como carga genética, recebeu uma doença desse tipo, tem tratamentos para isso, e eu aposto com você que já está na sala do hepatologista. Esse cara não bobeia. Porque a lesão de fígado é um trem grave. Virar cirrótico é um trem grave. Agora, quem se cuida pouco, Mário, às vezes ignora, sabe? Deu uma gordurazinha no fígado aqui, mas meu médico falou um negócio aqui, aí não presta atenção direito no que o cara fala, então não ignora não. Porque a evolução desse acúmulozinho pode chegar a você ter um queloide dentro da barriga, meu Cristo. Doutor, mas assim, se eu não fizer exame, que sintoma eu vou ter para eu saber que eu tô com gordura no fígado? Não tem. Doença silenciosa. No dia que você descobrir é porque você está sangrando pela boca porque você virou cirrótico. Esse é que é o problema, entendeu? Entendi. Mário, assim é com hipertensão, assim é com diabetes, assim é com colesterol alto, assim é com doença inicial de coração que a gente não sabe que a gente tem, assim é com cigarro. Mas meu avô fumou 96 anos e morreu sem nada no pulmão. Mentira, ele morreu com trem no pulmão, ele que não fez exame para ver. Não tem jeito de você fumar 90 anos e não ter nada no pulmão, meu Cristo. É que ele não fez exame e nunca descobriu. Então, assim, quer cuidar, tem que descobrir. Só cuida quem descobre. Essa história também, tomar um copinho de vinho todo dia faz bem. Mas o senhor falou tanto que o álcool faz mal, até o coração... Não, menino, mas isso é uma verdade absoluta. Não, isso é uma verdade absoluta. Nos últimos 15 anos, o que é verdade? Beber um tacinha só, meia tacinha, vamos botar assim. Tomar um negócio é bom. Peraí, mas aperitivozinho, todo dia. Presta atenção. Há 15 anos, 20 anos atrás, os caras descobriram, porque todo mundo que tomava vinho lá nas regiões X do mundo, os caras morriam menos. Aí, que peste é essa? Aí foram ver e descobriram que o flavonoide que tem na uva do vinho tinto era um trem maravilhoso pro coração. E aí, durante anos, os caras ficaram num fervor danado para tentar descobrir um remédio, um jeito do cara ingerir o santo do flavonoide sem necessariamente ser vinho. Até que veio um santo, provavelmente gostava de tomar uma, e fez a pesquisa aplicando o vinho. Então aplica o vinho. E descobriram que não só o flavonoide, como o álcool que tem no vinho também é bom. Qual é a diferença, Mário? Do álcool que lesa o coração para o álcool que faz bem? É a quantidade. Igualzinho todo mundo sempre falou, entre o remédio e o veneno, o que faz diferença é a quantidade. É isso mesmo. O cara que falava isso há 400 anos atrás, ele acertou. Então hoje, para homens, é mais ou menos 170, 180 ml para um cara de 70, 80 quilos. E para as mulheres é um pouco menos, porque a mulher tem capacidade de degradar esse álcool menor do que o homem tem. Então para a mulher é algo em torno de 80 a 100 ml. Então, e o uso, Mário, precisa ser diário. Você não pode acumular. Então eu vou juntar 364 dias e tomar no Réveillon. Não adiantou nada. Você vai fazer lesão de fígado, lesão de um monte de coisa, não vai adiantar. Então é diariamente. É o que eles chamam de meio cálice. É porque meio cálice dá 150 ml. Então é mais ou menos isso. Meia tacinha, já é pouquinho, né? É de meia taça. Mas o álcool não vai pro fígado lá, não pode dar cirrose, mas esse pouquinho passa, isso aí passa. Exatamente. Seu fígado foi criado para metabolizar o álcool. Não se preocupe com isso. Ele não dá conta quando você joga álcool mais do que deve. É a mesma coisa do pâncreas. Seu pâncreas foi criado para você comer brigadeiro. Não se preocupe. Agora, se você acordar de manhã e dormir por 20 anos comendo 19 brigadeiros por dia, seu pâncreas não vai aguentar o tranco, pô. Entendi. Doutor, chegaram perguntas. Eu vou ler para o senhor ir se preparando para a semana que vem. Pode ser? Sem problema. Desculpa, gente, não vai dar tempo, só falta um minuto, mas já vou deixar no ar aqui as perguntas. Guto Cowboy, nosso companheiro de sempre. Minha esposa, sábado, Catiúcia, amanheceu com a garganta inflamada. Do nada. Ela falou, pergunta lá na rádio. Eu falei, eu vou perguntar, Catiúcia, espera. Sério, ele escreveu, ele tá perguntando. Por que a garganta inflama do nada se eu não machuquei a garganta? Guto Cowboy, eu como não sou médico, mas sou aluno do Dr. Henrique, vou explicar. Olha só. Isso pode ser uma virose, amigo. Isso aí vai demorar uns 5, 6 dias e vai passar. Se aparecer pus branco, aí já infeccionou. Aí pode ser bacteriano, você vai ter que tomar um antibiótico. Tô indo mal, doutor? Péssimo, né? Não, eu não preciso de mim mais não. Preciso muito. Até mais. Ô, Guto, espera, semana que vem doutor Henrique responde, tá? Dor imensa aqui no intensa, no nervo ciático, pergunta do Zumarino. O senhor responde também até o que é nervo ciático, por aí vai. Débora também mandou pergunta. Combinado, doutor? Fechou. Chá com nós. Boa semana pra todo mundo, viu, gente? Deus abençoe.